Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Hoje o nosso convidado é o Dr. Cláudio Ferraz Alvarenga. Ele vai falar sobre a sua carreira no Ministério Público, sua gestão como Procurador-Geral de Justiça, sua carreira como Promotor de Justiça, a sua gestão como presidente da Associação Paulista do Ministério Público, motivo pelo qual estamos aqui, que este ano a PMP completará 80 anos. Ele vai falar também sobre a sua carreira fora do Ministério Público, sua participação como secretário do governador Fleury e como presidente do Tribunal de Contas do Estado. Dr. Cláudio, muito obrigada por nos receber aqui em seu escritório. Eu é que sou grato, Dora. Tenho muita honra em receber você, tenho muita honra em falar sobre a nossa querida associação e estou à sua disposição. Dr. Cláudio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua carreira do Ministério Público. Eu sei que é extensa, o senhor começou como promotor de justiça, ao longo da carreira foi Procurador-Geral de Justiça. Fale um pouquinho sobre essa carreira, como tudo começou. Eu me formei na turma de 1965 da São Francisco. Eu tinha 23 anos de idade, queria muito ser juiz. Mas naquele tempo, juiz só podia ser admitido com 25 anos, eu tinha 23 e acabei fazendo concurso para promotor. Ingressei com 23 anos, num tempo em que a carreira, no início, era muito rápida. 3 meses depois, eu já estava na minha comarca, que foi Pacaembu, onde eu fiquei por mais de 2 anos. E logo no começo, eu senti um grande choque ao entrar no Ministério Público por várias razões. A primeira, que marcou muito a minha carreira posterior, foi que Pacaembu era uma comarca que havia passado por uma situação muito peculiar e muito específica ao ensejo do movimento militar de 1964. Basicamente aconteceu o seguinte: o juiz de Pacaembu, em 1964, era o Dr. José Francisco Ferreira. O promotor era o Dr. Adélio de Castro. E aconteceu o seguinte: o juiz de Pacaembu, Dr. Ferreira, entendeu que o movimento lá que houve em 31 de março consumava, em verdade, um golpe de Estado. Ou seja, ele entendeu, como tantos outros, que o que houve foi um atentado à Constituição e uma destituição ilegítima do então presidente da República, que era o João Goulart. Assim entendendo, o doutor Ferreira, repito, isso tudo antes do meu ingresso, mandou hastear a bandeira do Brasil a meio pau, sinal de luto, no fórum. O tempo foi passando, as coisas foram se consolidando e a bandeira estava lá e começou a incomodar muita gente. Fizeram tratativas com o doutor Ferreira, que disse: não, o país está em luto, dizia. O país está em luto porque rasgaram a Constituição Federal. Não retiro a bandeira. A coisa foi se agravando, até que, em resumo, aconteceu o seguinte: foram lá agentes das Forças Armadas e resolveram retirar a bandeira. O doutor Ferreira reagiu pacificamente, ou seja, dizia: o diretor do fórum sou eu, quem tira ou não tira a bandeira sou eu. O fato é que acabaram retirando a bandeira coercitivamente e conduziram o doutor Ferreira para fora de Pacaembu. Ele acabou perdendo o cargo, foi o primeiro juiz de direito cassado no Brasil nesta ocasião. Depois foi solto, voltou a morar em Pacaembu, mas sem o cargo, e por sinal ficou lá mais de 20, 30 anos, só saiu de lá quando já não tinha mais condição de saúde, foi se tratar melhor
em cidade maior. Paralelamente, em 1964, foram cassados vários colegas promotores que perderam o cargo. Chopin Tavares de Lima, Darcy Paulino dos Passos e vários outros, como o promotor de Pindamonhangaba da época e outros que a história sabe quais foram. Isso tudo nos deu uma sensação de como era frágil a posição do Ministério Público. A gente começou a perceber que o Ministério Público, que já tinha uma porção de conquistas, precisava começar a se fortalecer historicamente para cumprir o seu dever constitucional, que em última análise é de proteger a sociedade. Isto já me marcou extremamente forte. A minha passagem por Pacaembu foi muito importante porque eu lá consolidei minha família, morei lá com a minha mulher, com quem me casei ao longo desse período, e acabei fazendo a minha carreira basicamente em cidades próximas do Rio Paraná. Fui promotor de Pacaembu, fui promotor de Fernandópolis, fui promotor de Andradina, até que acabei vindo trabalhar, como era o destino de todos nós, em São Paulo. Muito bem. Já nesse período, e ainda em 1966, uma outra coisa que influenciou muito a formação da minha geração de promotores foi que em 1966, quando a carreira já estava, digamos assim, um pouco oprimida por esses fatos todos que eu falei, prender promotor, caçar promotor, como aqueles que eu citei foram caçados, acabou falecendo um grande líder do Ministério Público, que merecidamente tem uma estátua no salão do Palácio, que é o Dr. Mário Moura Albuquerque. Então, além de todos os problemas que tinha, houve assim foi muito sentida a falta dele. O tempo foi decorrendo e a nossa querida Associação Paulista do Ministério Público, que já era muito forte, foi tratando de criar instrumentos para enfrentar essas coisas e, digamos assim, construir o Ministério Público, que era o Ministério Público dos nossos sonhos, dos sonhos daquela geração de promotores, da qual eu faço parte, e também de valorosas gerações de promotores anteriores à minha geração. Como é que o Ministério Público se ordenou? Primeiro, a participação da associação foi absolutamente fundamental. E repito, nessa época eu era promotor de Pacaembu, de Fernandópolis. E basicamente duas coisas foram feitas e promovidas em grande parte pela associação, que foram absolutamente decisivas para moldar um Ministério Público melhor, mais forte, mais capacitado a atender os valores fundamentais da sociedade politicamente organizada. A associação, primeiro, participou ativamente da instrução, da constituição, da instituição dos grupos de estudo. O que eram grupos de estudo? Naquele tempo as coisas eram muito longe. Eu, por exemplo, a primeira vez que fui para Pacaembu de trem, eu levei 17 horas. Quando eu morava lá, eu levava 14 horas para vir para São Paulo. É mais do que você leva hoje para ir de São Paulo a Paris. E a gente ficava um pouco disperso, sem informação, sem participar de um movimento mais geral. Então, a associação foi fundamental para instituir os grupos de estudo, que foram se constituindo e acabaram criando núcleos, a partir do primeiro, que foi em Bauru, em vários centros regionais, onde os promotores se reuniam aos fins de semana para debater o Ministério Público
para debater o que pode fazer pela sociedade e para discutir questões jurídicas e também para fazer congressamento. Foi nos grupos de estudo que floresceram métodos de trabalho para o Ministério Público se modernizar, se tornar mais forte. Foram lá que foi surgindo o ideário que depois veio a nortear o que a minha geração e as posteriores, imediatamente posteriores, acabaram fazendo. Veja bem, não foi trabalho individual de ninguém, isto foi um trabalho do Ministério Público, foi um trabalho coletivo do Ministério Público para o qual centenas e centenas de promotores concorreram, sempre com uma associação atuante, firme e que trabalhou muito em duas linhas. Primeiro, criou essa integração que eu estou falando. Ideias fundamentais para o futuro da instituição, como, por exemplo, a ação civil pública, surgiram em grupo de estudo. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o querido colega Zé Fernando, de Bauru, fez uma palestra sobre a ação civil pública. Isso não existia, ninguém sabia o que era, é um grande instrumento para defender a sociedade, apareceu lá, foi crescendo, se consolidando, virou lei e hoje é do dia a dia de atuação do Ministério Público. Quando eu entrei, isso não havia. Segunda coisa, nesse tempo também se compreendeu uma coisa que seria vital para o futuro da instituição, que é o seguinte. Naquele tempo, e refiro-me ao final da década de 60, segunda metade da década de 60, a Associação Paulista do Ministério Público e o Ministério Público de São Paulo eram, por assim dizer, os pioneiros em modernidade no Ministério Público do Brasil. Não há dúvida nenhuma, nem crítica aos outros, até porque você vai ouvir os elogios que eu faço a todos eles em seguida. E se compreendeu que o tempo de ter grandes conquistas, como nós já tivemos desde a Constituição de 1946, grandes conquistas a nível estadual, havia passado. O Brasil passava por um grande processo de federalização, que, aliás, só se acentuou depois, de sorte que o problema do Ministério Público dos Estados não passava mais a ser resolvido somente dentro dos Estados. Era preciso tratar de congregar os ministérios públicos do Brasil, era preciso começar a tratar do Ministério Público na Constituição. Nós tínhamos garantias constitucionais, poucas. Tínhamos muitas garantias constitucionais e legais em São Paulo, tinha um Ministério Público muito atuante, mas a realidade do Ministério Público do Brasil, dos estados, não era do mesmo padrão. Então, o que aconteceu? Primeiro, nós começamos a forçar, os promotores e procuradores de justiça, nesse tempo, começaram a formar uma ideologia muito forte do que deveria ser o Ministério Público, do que nos faltava, de quais eram os princípios fundamentais, quais eram as conquistas, os pressupostos que nós deveríamos ter. E, paralelamente, nós começamos a nos preparar para o seguinte, para fortalecer o Ministério Público a nível federal, a nível constitucional. Por quê? Porque a gente sentia, e essa previsão estava certa, como o futuro mostrou, que o Ministério Público passaria a ser cada vez mais influenciado pela federação. Muito bem. Foi nesse contexto que eu comecei a me aproximar da associação, como, por exemplo, com o seguinte episódio, que isso tudo influenciou demais a minha vida e a minha aproximação com o Ministério Público. Eu saí de Pacaembu e fui em 1968 para Fernandópolis, onde, por sinal, nasceu a Maria Alzira, que é promotora. Em
Fernandópolis se deu a seguinte pura coincidência. Naquele tempo só havia um grupo de estudo, que era sediado em Bauru. Em 1969, cuidaram de criar o segundo grupo de estudo, que era o grupo de estudo que acabou tendo por sede uma outra grande capital regional, que é São José do Rio Preto. O promotor de São José do Rio Preto, que era um lendário promotor de São José do Rio Preto, Paulo Norberto Arruda. E Paula, me telefone um dia, eu quietinho lá em Fernandópolis, e diz: Cláudio, vai ser instaurado o GEMA, e o grupo de estudo Queiroz Filho, grupo de estudos Queiroz Filho, e você vai fazer a primeira palestra. Eu disse: mas quem sou eu, Paulo? Você tá bom. Fiz tudo o que pude para escapar, e o Paulo não cedeu. E lá fui eu, morrendo de medo, fazer a palestra do primeiro grupo de estudo, a palestra inicial do segundo grupo de estudos do Estado. Graças a Deus, tudo correu bem, e eu me conheci nessa ocasião os grandes líderes da associação da que comecei a conhecer. O Paulo Frontini, que foi procurador-geral antes de mim, mais tarde, eu conheci nesse dia. Ele foi à palestra. E acabei conhecendo as lideranças mais fortes da associação naquele tempo, que era um pessoal absolutamente maravilhoso. Carlito Siqueira, que infelizmente faleceu muito moço num desastre de avião, que era um gigante. João Lopes de Guimarães, meu queridíssimo amigo, com quem convivo até hoje, Ronaldo Porto Macedo, Antônio Celso de Mundo Corrêa e muitos outros. Esse pessoal tinha uma ideologia institucional extremamente forte. Eles queriam construir uma instituição independente, autônoma e voltada para a defesa dos direitos essenciais e indisponíveis da sociedade. O João Lopes, depois, e o Carlito, antes, Ronaldo, antes dele, foram presidentes da associação. Não, perdão, eu inverti a ordem. Foi primeiro o Ronaldo, depois o Carlito, depois o João. Essa é a ordem certa. E começaram a envolver a associação cada vez mais, como ela já estava envolvida, mas cada vez mais nessas duas frentes. Aprimorar a ideologia institucional. Os princípios fundamentais da carreira, os princípios fundamentais da carreira. E cuidar de se preparar, porque certamente viria. A gente estava num regime institucional em que não se podia dizer que a democracia era plena, mas se sabia que um dia haveria uma constituinte, um dia haveria um movimento em sentido diverso. E esse trabalho de aprimoramento foi muito extenso. As lideranças da associação sucessivas participavam ativamente de tudo isso. Tudo isso o quê? Grupo de estudo, estudo de teses, desenvolvimento de teses, realização, o que foi feito sucessivamente durante um grande tempo por grandes cabeças do Ministério Público. E, paralelamente, lutavam muito, sempre com a Associação Paulista do Ministério Público à frente, para conseguir processos para se integrar no Brasil e para conseguir um desenvolvimento maior nas leis e na Constituição, que seria um dia editada, com certeza. E a associação, nós todos fomos nos preparando. Bom, nesse contexto, e agora eu ligo um pouco outra vez a minha pessoa, isso. O que aconteceu? Infelizmente, o Carlito Siqueira faleceu muito prematuramente num acidente de avião. O Carlito era uma liderança fundamental. E pouco tempo depois falece o Ronaldo Porto de Macedo, cujo filho é procurador
de Justiça e leva o honradíssimo nome do pai, para privilégio dele e de todos os nós, né? Bom, isso acabou acelerando um pouco o processo da minha geração, e progressivamente se aproximando da associação. Por quê? Porque esse pessoal que fez um trabalho inimaginável, e eu me resumo em poucas palavras, é o seguinte: começou a ficar, digamos assim, numa situação mais difícil, a falta do Carlito, logo depois a falta do Ronaldo. Então, o que aconteceu nesse período? E, evidentemente, estou fazendo um resumo, resumidíssimo, é difícil dar detalhe. As coisas foram andando e o Ministério Público de São Paulo, com a associação sempre extremamente participante e relevante, foi participando de coisas extremamente importantes, cujo valor só se sentiu mais tarde. Eu vou dar alguns exemplos. Em pleno regime autoritário, se editou em 1967 o chamado Pacote de Abril. O que era o Pacote de Abril? Em última análise, era uma pesada regra de restrição a direitos fundamentais. Ele, por exemplo, criou inúmeros cerceamentos ao Poder Judiciário. Como o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público do Brasil já estavam muito mais evoluídos, mercê de todos aqueles estudos e da integração que eu falei, esse Pacote de Abril, que em termos de sociedade não foi bom, foi fundamental para o futuro do Ministério Público pelo seguinte: a essa época que saiu o pacote, duas coisas já tinham mudado. E nós já estamos falando bastante tempo depois. Primeira, já havia uma integração do Ministério Público de São Paulo, do Ministério Público do Brasil, para o qual o Ministério Público de São Paulo e a associação foram absolutamente fundamentais. Ou seja, a gente já tinha participado com importantíssimas lideranças do Ministério Público brasileiro, o Amâncio, o Berthier, do Rio Grande do Sul, e outros aqui, que se eu for enumerar vai acabar escapando alguém. Nós já tínhamos criado uma consciência muito forte de que precisaria tratar do Ministério Público a nível federal, a nível constitucional, fortalecer a instituição e implantar princípios homogêneos, princípios de consenso para conseguir conquistar as coisas. No Pacote de Abril, que, repito, não foi bom em termos de liberdades democráticas, o Ministério Público conseguiu, fundamentalmente pelo trabalho do Ministério Público de São Paulo, e eu já nomino as pessoas, colocar uma mudança constitucional, na Constituição então vigente, que dizia o seguinte: lei de iniciativa do Executivo traçará as questões fundamentais do Ministério Público dos Estados. Então isso acabou ingressando na Constituição então vigente. O que se conquistou com isso? Quando as condições políticas permitiram, a gente vai fazer a lei federal que traça as normas gerais dos Ministérios Públicos Estaduais. O Ministério Público de São Paulo, e sempre a associação presente, sempre, trabalhou demais para conseguir essa emenda. E duas pessoas foram três, até mais, mas eu vou dizer aqui.
O presidente da associação era o Júlio Francisco dos Reis. Fez um trabalho notável. O Carlito, que foi presidente da associação e era ex-presidente, fez um trabalho inacreditável de articulação. E o doutor Oscar Xavier de Freitas, que foi um promotor e um procurador-geral que teve absoluta integração com essas ideias das quais eu estou falando hoje, também teve um papel fundamental em reunir todo o Ministério Público brasileiro, criar uma consciência nacional de Ministério Público e conseguir, de um lado, essa introdução, esse acréscimo à Constituição que então é vigente, e de outro, criar o seguinte: tudo bem, o que o Ministério Público quer que se escreva nesta lei de regras gerais do Ministério Público? Muito bem. Tudo isso deu certo. Entrou na Constituição, nós integramos, nós não, as gerações que me antecederam e eu, evidentemente, começando a participar do movimento, conseguiram fazer. Não existe trabalho individual. Isso não foi conquista de nenhuma pessoa em particular e nem foi conquista de uma geração especial. Isso foi todo um trabalho que foi sendo feito a partir da década de 60 por todos, sempre com a associação extremamente atuante e extremamente presente, até porque naquele tempo a associação podia fazer coisas que o procurador-geral não podia, porque o procurador-geral era ente ligado à administração estadual e a associação era mais livre e, vamos dizer assim, menos vinculada a qualquer tipo de interesse. Foi nesse contexto que eu acabei ingressando na política da associação. Eu fui segundo secretário na gestão do Carlito, com muita honra para mim, segundo secretário da associação na gestão 72-74, e depois vim a ser presidente na gestão de 80. Repito, eu fui um privilegiado. Por quê? Porque eu vi isso tudo acontecer. Eu vi como aconteceu. Tudo isso que eu estou te falando é uma síntese do que Deus me deu de bom para ver. Eu participei, a associação teve um papel fundamental nisto tudo. As passagens que nós sofremos foram muito difíceis, tivemos problemas de tivemos grandes dificuldades, grandes problemas. O Ministério Público e a associação ganhamos todos, batalhamos todos juntos, conquistamos muito. Existem centenas de heróis que participaram disso e foi esse espírito coletivo que permitiu que o Ministério Público, especialmente o de São Paulo, crescesse muito. Agora eu queria me concentrar, se você me permitir, em duas coisas. Eu comecei a me aproximar da associação e vou falar um pouquinho da minha gestão, como eu disse, porque quando eu ainda era promotor de Fernandópolis, eu conheci e me envolvi com aquela ideia de grupos de estudo e com aquelas preocupações que eu já resumi que os grupos de estudo tinham. Eu me envolvi muito e fui criando um grande afeto pelas pessoas. Pelo Carlito, pelo João Lopes Guimarães, que foram presidente da associação, pelo Ronaldo Porto Macedo, que era uma pessoa inacreditável, pelo doutor Oscar Xavier de Freitas. Mas o senhor já foi sentindo como era a política? E fui sendo picado pela preocupação institucional. Na gestão do Carlito, tentei contribuir, porque eu fui, há um tempo só, segundo secretário e diretor do Departamento de Seguros. Naquele tempo que basicamente sustentava a associação era ser estipulante de seguros de vida em grupo. Isso dava uma renda que naquele tempo era essencial. Hoje as circunstâncias não são mais exatamente iguais, porque mudaram várias condições aí, das quais não cabe falar nesse momento, mas poderemos falar. E a associação já era uma associação que tinha força econômica para bancar
Por exemplo, todas as viagens que eram necessárias para os outros estados para fazer aquela articulação nacional. O Dr. Oscar, que é de uma geração anterior a essa de que eu estou falando, era um procurador-geral muito participante, muito próximo desse pessoal mais moço e que foi fundamental para que tudo isso acontecesse. E nós fomos trabalhando basicamente em duas ideias. Primeira ideia, vamos pensar, vamos criar a instituição, vamos estudar o novo Ministério Público dos sonhos dessa geração toda, desses moços todos de quem eu estou falando. E segundo, vamos cuidar de pôr tudo isso, tanto quanto possível, primeiro na Constituição, porque é a Constituição, e segundo na legislação federal, porque a legislação federal é o futuro, porque o processo de federalização no Brasil está cada vez se acentuando mais. Foi nesse contexto que eu fui aumentando meus vínculos na instituição e foi neste contexto que eu acabei me tornando presidente da associação em 1980. E daí começa uma história mais ativa.